Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Professora Nilda, Geografia. Hoje a nossa aula é sobre migrações, sobre os fluxos migratórios que ocorreram aqui, principalmente no nosso país. Então, os fluxos migratórios brasileiros. O que é uma migração? Migração é qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. Trouxe aí para vocês uma imagem, de uma pessoa indo embora e a sombra dela querendo ficar, e uma pessoa ali na janela se despedindo e ele chorando, Um emigrante, a imagem de um emigrante. As pessoas se mudam, elas vão, elas vêm, tudo isso é migração. Aí nós temos o imigrante e o emigrante. O imigrante, ele é aquele que está chegando, ou seja, o que está entrando em um determinado local para ali viver. O emigrante, ele está deixando, ele está saindo de um lugar que ele reside para morar em outro lugar. Um exemplo, eu moro na cidade de São Paulo e quero morar no Rio de Janeiro, por exemplo. Quando eu estou saindo, eu sou um emigrante. Quando eu chego lá, eu sou um imigrante. As migrações, elas podem ser internas e externas. Quando ela ocorre em um mesmo país, ela é chamada de migração interna. Quando ela ocorre entre países diferentes, é chamada de migração externa, tá? Exemplo, eu moro em São Paulo, quero ir para o Ceará. Eu estou praticando, então, uma migração interna. Eu quero me mudar de São Paulo e morar lá no Ceará. Então, eu estou praticando uma migração interna, onde ela está ocorrendo dentro do meu próprio país. Quando ocorre entre países diferentes, a gente chama de migração externa, que é quando, por exemplo, uma pessoa do Brasil vai morar nos Estados Unidos. Então, ela é uma migração externa. E os principais fluxos de imigração que ocorreram aqui no Brasil foram a entrada de estrangeiros. Foram os portugueses, lembra lá na nossa aula a origem do povo brasileiro que a gente estudou, sobre os portugueses, sobre a chegada deles aqui. Então, os portugueses, eles ocuparam, o território. E aí, a gente coloca aí também que tem os escravos africanos, Eles também migraram aqui para o nosso país, só que eles foram obrigados, Ele foi uma migração forçada, involuntária, que eles foram obrigados a fazer. Então, eles foram trazidos, eles foram capturados lá na África, cada um lá no seu território, e eles foram trazidos para cá para serem escravizados aí pelos portugueses. Aí, logo em seguida, houve também uma entrada de italianos, alemães, japoneses e outros asiáticos, Houve também um grande número aí lá pelo século XIX, o governo brasileiro ele promoveu a entrada de um grande número de imigrantes, Além dos japoneses, nós temos os libaneses e sírios, Que são esses outros asiáticos. E por que as pessoas migram? Por que elas saem do lugar que elas vivem e vai morar em outro? Existem vários fatores, por exemplo, pobreza, desemprego, perseguições, guerras, adversidades naturais. Por exemplo, a região que eu moro não tem trabalho, Não tem, então, o maior fator é econômico, E aí eu tenho perseguições políticas, por exemplo, a pessoa foi ameaçada, então ela foge, ela vai embora para outro lugar. E temos também as guerras, que a gente vê muita gente saindo do seu país, indo para outros países por conta das guerras. E também adversidades naturais, por exemplo, seca. Eu estou mudando daqui porque aqui é muito seco, não tem como eu plantar, não tem nada. Então eu migro também por conta disso. Também temos enchentes, inundações, terremotos, tudo isso, todos esses fatores fazem com que as pessoas migram. A gente tem vários tipos de migração. Quando
o migrante retorna para o seu lugar de origem, a gente é chamado de migração permanente. Quando o migrante fica na região onde ele migrou por um determinado tempo, é chamado de migração temporária. Então, a gente tem permanente e temporária. Dentro dessas, a gente vai ter a migração pendular, que é aquela que as pessoas realizam todos os dias quando vão de casa para o trabalho ou para a escola. Você está praticando aí uma migração pendular, né? Você sai da sua cidade para estudar em outra, mas você vai retornar. Então, a gente chama de migração pendular. Você mora numa cidade e trabalha em outra. Por exemplo, mora em São Paulo e trabalha em Santo André. Então, você está praticando uma migração pendular. Temos também o êxodo rural, ou a migração do campo para a cidade, que é a migração em massa, né, dos trabalhadores do campo para a cidade, né? Essa migração foi por conta, né, da mecanização do campo, fez com que esses trabalhadores eles migrassem para as cidades grandes à procura de melhores condições de vida. Houve um grande investimento aqui, né, na região, principalmente na região sudeste do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, porque aqui havia um grande desenvolvimento industrial. Então as pessoas saíram, né, daqueles lugares onde eu tenho uma seca, onde eu tenho pobreza extrema, com o sonho de vir para a cidade grande, né, e viver melhor, né, para melhores condições de vida. Por exemplo, posso usar eu como exemplo, inclusive, eu sou filha de nordestino, minha mãe e meu pai são nordestinos de Alagoas, eles vieram para cá nesse período, né, mais ou menos ali no final dos anos 70. Então, eles vieram para cá, para São Paulo, à procura, né, de melhores condições de vida, porque lá já não oferecia mais trabalho para o meu pai. Então, ele veio, deixou minha mãe lá. Minha mãe continuou trabalhando no campo, na plantação de cana, né, na colheita de cana. E meu pai veio para cá, ele ficou um bom tempo aqui, depois ele buscou os filhos. Aí, quando chegou aqui, depois de um tempo que eles já estavam morando em São Paulo, eu nasci. Depois de mim, ainda veio mais 2. Então, eu posso dizer aí, né, que meus pais também, eles vieram para cá buscando melhores condições de vida. Talvez se eles não tivessem vindo, eu não estivesse aqui, eu não estivesse nem fazendo essa aula, não é? Então, e tem também a migração sazonal, que é o deslocamento em que a mudança não é fixa, ela leva um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. Por exemplo, o caminhoneiro. Eu posso usar como exemplo o caminhoneiro. Ele pega uma carga e leva para um outro estado e ele vai demorar muito tempo para chegar lá e ele vai ficar lá um bom tempo, porque leva um tempo, né, para ele conseguir liberar essa carga. Então, ele passa 2 meses, ele passa 3, 1, e aí ele retorna de novo para o seu local de origem. Então, ele fica fazendo esse movimento migratório. E temos também a transhumância, que de forma semelhante à migração sazonal, ela ocorre quando um grupo de pessoas passa uma parte do ano em uma localidade e parte em outra, repetindo o deslocamento anualmente. Por exemplo, a população do sertão nordestino que vai até a zona da mata trabalhar no corte de cana durante os meses de colheita e depois retorna à sua região de origem. Né? Então, quer dizer que é quase um pouco parecida com essa sazonal, só que a diferença é que o tempo é maior, né? Na transhumância, a gente vai ficar um tempo maior em determinado local. E aí nós temos os fluxos migratórios internos no Brasil durante o século XX, né? Você pode ver aí na setinha em direção, número 1, em direção aí para a região sudeste, né? Após a década de 50, sobretudo em direção ao estado de São Paulo, que veio do Nordeste, que foi aquele fluxo migratório que a gente dá o nome de êxodo rural. Temos também a setinha número 2, que está apontando, né, do Nordeste para o Norte, em direção à Amazônia, as novas áreas agrícolas e aos garimpos, né, que após a década de 1960. O número 3, que a setinha está apontando aí para o centro-oeste, entre as décadas de 60 e 70, principalmente devido à construção de Brasília, essas pessoas foram para lá, houve um crescimento, né, nessas cidades, né,
E então atraiu as pessoas para lá. E aí, o número 4, que é o fluxo migratório dos estados do sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o centro-oeste. Pode ver que a setinha está apontando lá para o centro-oeste e também para o norte, especialmente a partir da década de 1970, com a expansão de áreas de colonização agrícola na Amazônia. Se você perceber, as pessoas sempre migram, né, em busca de melhores condições de vida. Sempre é atrás do trabalho, atrás de algo que ofereça para elas sobrevivência. E todo esse crescimento, todas essas pessoas geram um grande crescimento populacional nas cidades, né? E essas cidades, elas passaram a crescer de maneira desordenada, porque a instalação e a infraestrutura pelo governo não acompanham o ritmo do crescimento da população, certo? Ou seja, essas pessoas vieram para cá, né? Só que essas cidades, elas não oferecem condições sociais para todo mundo, né? Então, por conta disso, houve um aumento aí de favelas, de cortiços, favelas principalmente no bairros das periferias, porque as pessoas elas foram afastadas do centro, né? Elas foram morar em lugares muito mais longe do centro, então, regiões periféricas, né? E aí nós temos também cortiços, também que surgiram muitos cortiços na época, né? Isso tudo, todo esse inchaço populacional gera muitas consequências. Primeiro, desigualdade social, porque a pessoa ela migra, ela sai do seu lugar de origem com a esperança de que ela vai encontrar algo na cidade grande. Então ela chega aqui, ela não tem trabalho, ela não tem nada, entendeu? Então ela chega com aquela esperança de um dia conseguir um bom trabalho, de conseguir uma boa moradia, mas a gente sabe que a vida na cidade grande é muito cara, é muito difícil. Então as pessoas são obrigadas a viver em favelas, né? Viver em invasões, muitas até moram embaixo da ponte, porque não tem condições de pagar um aluguel, que é muito caro na cidade grande. Entende? Então, as pessoas moram nesses lugares não é porque elas querem morar, é porque é o lugar que elas conseguem morar, né? E aí nós temos vários outros problemas, né? Transporte lotado, superlotação, todo lugar que você vai é muita gente, muita gente. Temos o problema do trânsito, né? Olha aí nessa imagem aí às 18h23, um trânsito caótico, ninguém anda, ninguém vai. Fica horas e horas ali no congestionamento, porque é muita gente ocupando o mesmo espaço, né? Tudo isso de forma desordenada, não acompanhou, a cidade não acompanhou o tanto de gente, né? O crescimento da população. E essa população ela vem crescendo, já cresceu muito, né? Hoje diminui um pouco mais, lembra que a gente estudou na aula passada? Enfim, então são muitos problemas, né? Que, por consequência desses fluxos migratórios, essas são as cidades mais populosas do nosso território brasileiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Você deve ter percebido, né, que muitas pessoas que você conhece, que você convive, vieram, né? Ou tem pais, avós, que também vieram de outros lugares, de outras regiões. Talvez você também tenha vindo de outro lugar. Talvez você tenha vindo de outro estado, de outra cidade, então você é um migrante e que você também migrou. O que você vai fazer? Você vai perguntar, então, conversar lá com a sua mãe, com o seu pai, curiosidade, sabe? Perguntar. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, né? Para os seus avós, de onde eles vieram, por que eles vieram, por que eles saíram dos locais de origem para viver aqui, né? Por exemplo, meu pai, ele saiu do local de origem dele e ele sempre teve um sonho que um dia ele voltaria. Porque, na verdade, não era o que ele queria, ele não queria sair de lá, ele foi obrigado a sair, né, por aqueles vários fatores, né, pobreza, desemprego, seca, né? Então ele foi obrigado, então ele teve o sonho de que um dia ele retornaria para o seu local de origem. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Ele já faleceu há muito tempo, mas o sonho dele sempre ficou ali de um dia ele voltar lá para a cidade dele, para a terra dele, porque a gente tem um sentimento, a gente coloca um sentimento no local que a gente vive,
né? Isso é muito importante para nós, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau.